Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, nos diz: Perguntaram-se um ao outro: Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Meu irmão, minha irmã, não há dúvida que a fé e a emoção são muito difíceis de serem separadas. Fala-se muito em fé e razão, numa preocupação de demonstrar que não são incompatíveis. Já quanto à fé e a emoção, elas naturalmente andam juntas. Essa proximidade entre a fé e a emoção levanta suspeitas quanto à razão, ou seja, a lógica, na visão de algumas pessoas, especialmente aquelas menos dadas à emotividade. Mas em se tratando de fé, como é a nossa emoção? Há propostas religiosas que tornam a emoção o veículo da fé. Manter o coração acelerado é importante e algumas vezes a base para que os caminhos da religião sejam percorridos se faz necessário unicamente a emoção. Mas há outras em que a razão é a senhora que dita o caminho. A precisão das palavras guia e freia e mostra que marca as relações com a vida e com as pessoas. Conquanto que satisfaça o critério da razão, não há necessidade de se produzir sentimentos de alegria. Neste caso, é melhor ter razão do que ser feliz, no pensamento dessas pessoas. Mas o que aqueles discípulos no caminho de Emaús sentiram ao caminhar com Jesus e ouvir o seu ensino? O que Jesus lhes disse era justamente a contradição de suas ideias. A razão estava no jogo. Eles estavam decepcionados com a crucificação, mas Jesus lhes mostrou que foi as Escrituras que já prediziam aqueles fatos. A cruz não destruiu nada, muito pelo contrário. A cruz fez parte do processo de consumação dos propósitos de Deus e diante disso, a esperança dos discípulos voltou, bem como a sua coragem. A sensação de que haviam perdido seu tempo transformou-se agora em convicção de que haviam feito a coisa mais certa quando decidiram seguir Jesus. O mundo interior deles agora tinha sido colocado em ordem pelas palavras de Jesus. Irmãos, o Evangelho faz exatamente isso, pois o Evangelho nos leva à verdade sobre nós mesmos e sobre a vida. Nosso vazio é alimentado pelas ilusões que temos sobre ambos, por isso o coração deles ardia. Assim eles disseram. Eles se sentiram felizes e animados. Não há como separar fé, emoção e razão. Mas nem toda fé, nem toda razão, o pensamento e nem toda emoção no campo de nossa espiritualidade podem produzir uma verdadeira vida. Considerando a emoção, é importante saber que ela não é inimiga da maturidade e do equilíbrio. Não. O fato de pessoas desequilibradas e imaturas revelarem-se tantas vezes pela via da emoção não deve ser marginalizada, não, aos nossos olhos, de forma alguma. A experiência com Deus, o sentir sua presença e discernir os seus preceitos, realmente emociona. Emociona porque a vida se reorganiza, e aí passamos a ver o que não víamos antes, e entender o que não entenderíamos, e sentir diferente de como sentíamos diante dos mesmos fatos que sem nada tenha mudado. Irmãos, a fé cristã é a fé da comunhão. Ela toca a razão e a emoção pelo caminho da fé. Que seu coração possa arder e sua mente possa ser iluminada pelo Cristo que morreu para nos dar a vida eterna. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.